Porque daí eu já vou falando o que eu gostaria que você escrevesse. Que aí vai ficando um pouco melhor, tá? Então, a percepção do psicólogo sobre sua própria. Deixa eu habilitar aqui. Própria profissão. Sua própria profissão e atuação. Percepção do psicólogo sobre sua própria profissão e atuação. Foi isso? Foi o título que a gente pensou, mas... Foi. Uhum. Ali em cima tudo é fundamentação. Isso é fundamentação teórica ou tem mais coisas, Mai? Só isso. Tem Bem pouquinho. pouquinho. Uhum. E por que você já começou a introdução? Porque a gente tinha que fazer a introdução do trabalho da Van. Entendi. Aí eu já aproveitei e fiz o pro TCC também, que era o mesmo tema. Claro. Tá. Então, eu vou começar a ler a fundamentação. Eu devo ter te pedido para te dividir a fundamentação em partes. Não pedi? Aham. Isso, é o outro Word, daí é o outro arquivo. Tá. Que partes que eu pedi para te... Me manda outro arquivo também. O outro arquivo também está em texto? Tá em texto, aham. Deixa eu achar ele aqui. Por que você não colocou tudo aqui já? Qual que é a diferença? Não, no caso, tudo que eu tenho lá é o que tá aí. Só tá os títulos do que falta eu fazer para fundamentação. Ah, entendi. Eu fui fazendo por títulos. Quer ver? Vai ficar mais claro. Cadê? É isso mesmo. Te mandei. Uhum. Mas aí tu não colocou... Ah, entendi. Mas é um único texto. Aham. Tá. Tá faltando um título para esse único texto. Mas vamos... Ali tem todos os títulos que tu pediu, sabe? Aí eu tô fazendo ali e botando para cá. Tá. Deixa eu abrir aqui para ver contigo. Tá. Aí ali a psicologia, papel e profissão. Tu tinha falado 2 parágrafos, de onde surgiu a psicologia, conceitos do que é psicologia. Aí tá faltando a construção do que é psicologia, os recursos necessários, a psicologia na computadoridade, a formação do psicólogo e os atravessadores. Tá. Vou deixar aqui só. Tá conseguindo ver esse teu artigo? Tô. Tá conseguindo ver eu mexer nele? Aham. Tá. Eu vou começar a ler a fundamentação teórica, tá? E aí, Tá. provavelmente, eu achei que tinha escrito mais, aí a gente vai conseguir ler tudo, tá? Tá. Provavelmente. Vamos lá. Fundamentação teórica. Aqui vai ter que ter um título. Uhum.
né? Que é o que você está falando, mas depois a gente pode pensar isso juntas, tá? Tá. Psicologia é uma ciência que possui diversas abordagens, aos quais podem ser desempenhadas pelos psicólogos no exercício da sua atividade. Partindo dessa premissa, Zanelli, 2002, página 30, vai afirmar que a Lei 4.119, artigo 13, inciso 1, a qual descreve as atribuições que caberia ao psicólogo desempenhar, demonstra uma visão arcaica, cuja conceituação apresenta o profissional como indivíduo inflexível, no qual não se adapta às situações e cujo currículo limita-se ao que o mesmo tem ciência. Vamos lá. Ele está um capítulo, um parágrafo bem truncado. Por quê? Vou te mostrando junto, tá? Vamos pegar essa primeira forma de escrita. A psicologia é uma ciência que possui diversas abordagens, ok? Aos quais podem ser desempenhadas pelos psicólogos no exercício da atividade. Quando você vai escrever um texto, Mai, tu tem que escrever para vários públicos, inclusive para quem não entende nada de psicologia. Você usou a palavra as abordagens, mas você não explicou o que são elas. Então, se você for usar ela, você teria que colocar alguma coisa nesse sentido. A psicologia é uma ciência que possui diversas abordagens, que são formas de se trabalhar, aos quais, aí tu explicou. O que eu não entendi, partindo desta premissa, Zanelli, eu não entendi. O que o Zanelli está falando? O que é essa lei aqui? O que é essa lei 4.119, artigo 13, inciso 1? Pior é que agora eu não lembro. Porque isso aqui não tá legal. Vamos lá, vamos ler juntas, tá? Eu não sei do que ele está falando. Parece que assim, você vai descrever atribuições do psicólogo. Parece. E isso não tem a ver com o que está escrito acima. Você está falando de abordagem. Teve um corte, dá para perceber? Sim. Mudou o assunto rápido. Mudou completamente o assunto. E aí, escreve as atribuições que caberiam o psicólogo desempenhar. E aí eu não entendi quando você diz assim, demonstra uma visão arcaica. Quem está demonstrando uma visão arcaica? Tá bem confuso. Não, assim, porque parece que é o que tu está dizendo aqui, parece que é o psicólogo que tem que apresentar uma visão arcaica. Então é bem complicado, inclusive. Tu cita aqui, tu colocou uma citação direta. Isso. Porque tu colocou a página, mas a sensação que eu tive é que tu não copiou integralmente. Não. Lei a gente copia integralmente, não tem como fazer citação direta. E geralmente, quando a gente vai falar lei, isso não é via regra. Seria bacana você citar a lei. Tá. Segundo os anéis, ou segundo a lei XXXY, 13, porque tu foi bem assim, 13, inciso 1. Então, o que está lá exatamente escrito nesse... Não mudar a lei, né? Cuja conceituação apresenta um profissional como um indivíduo inflexível. Nossa, tá detonando a gente. Que não se adapta às situações e cujo currículo limita-se ao que o mesmo tem de ciência. Parece que a gente só lê isso, mas parece que o psicólogo tem que ser alguém inflexível, arcaico, que se limita somente à ciência. Isso aqui é um tiro no pé. Dá para entender? Dá. Né? E aí eu vou te pedir assim, não fique muito assustada, porque eu vou fazer isso muito ao longo do texto, mas é para ampliar um pouquinho a ideia, tá? Porque Tá. tem que ler e tem que ficar um pouquinho mais claro.
Apesar dos dizeres de Zanelli serem direcionados à psicologia organizacional, a argumentação do mesmo é plausível para todos os campos onde a psicologia atua. A gente não entendeu muito bem o que ele quis dizer, por isso que ficou confuso, né? E eu acho que não caberia você fazer essa generalização. Fala só de psicologia e pronto, acho que vai ser mais fácil. Tá. O que é reafirmado através de Martin Barot, o qual reitera que o papel do profissional que exerce essa função necessita ser delineado de acordo com as condições factuais da sociedade ao qual prestará assistência. Isto é, a incumbência do psicólogo se altera. Isso daqui está bem legal, e eu entendi o que você está querendo dizer. Isso aqui tem um ruído de redação. A incumbência do psicólogo se altera em conformidade. Eu não sei se a palavra incumbência do psicólogo se altera, sabe? Eu acho que o que você quer dizer aqui é que o psicólogo, mas não fique preocupado, construa um texto e não fique preocupada em palavras que você for usar. Esquece palavras. Ele tem que ficar um texto compreensível. Esquece as palavras difíceis, porque elas tendem a só atrapalhar. Então, o que você quer dizer é, isto é, acho que essa palavra é bem, isso é, ou isto é, essa palavra de acordo com as condições factuais da sociedade ao qual prestará assistência. Ponto. Ou seja, o psicólogo precisa levar em consideração o contexto ao qual está inserido. Ponto. É o que você está querendo falar aqui, está confuso. Existe várias versões que contextualizam o advento da psicologia. O que é advento? Em uma dessas concepções, a Associação Americana de Psicologia, a APA, evidencia que, historicamente, a psicologia era uma área dentro da filosofia e dela emergiu. Que deve ter página, porque aqui parece que tu copiou integralmente. Foi. Não tem problema, só tem que colocar barra. Contudo, há outras aferições aos quais define a gênese da psicologia em outras duas versões que ocorreram em meados do século XIX na Europa, isto é, não há uma unidade, mais ou menos. Quais são essas duas versões que você está falando? Eu acho esse parágrafo um pouquinho perigoso. Por quê? Que quando você fala que não há muito consenso, parece que a gente está falando de uma coisa assim, meio que se criou do nada. Não, psicologia, eu não sei, porque a psicologia é uma área por si só. Eu não sei se fica tão necessário você falar de onde que ela veio. Eu acho, Mai, que você deveria começar, assim, faltou um conceito, tá? Eu não sei o que é psicologia. Não tenho a mínima ideia. Qual é o conceito de psicologia? Eu acho que eu teria que trazer aquela coisa assim, ó, psicologia, alma, logia, o estudo da, sabe assim, um conceito de psicologia. Tu pode pegar um conceito de psicologia segundo o CRP. Acho que seria assim, psicologia é isso. Aí agora você vem falar da história. Eu acho que você poderia falar de história, inclusive antes de citar o Martins Barot,
que o Martins falou já está falando de papel profissional. Uhum. Ele poderia vir, começa com um conceito, você vai falar um pouquinho da história. Você poderia citar, mas não é o foco, um pouquinho do Rundt, né, do quanto que a psicologia foi evoluindo ao longo do tempo, o ano de fundação. Mas, assim, 2 parágrafos de história, não te perde na história, porque a história da psicologia é muito longa. Tá. Quem sabe quando ela chegou no Brasil, é atrativo saber. O ano que foi regulamentado a profissão do psicólogo no Brasil. Acho que seriam informações interessantes. A primeira versão do quê? A primeira versão retrata sua origem adjacente à revista Gran Enciclopédia Soviética de 1859. Estou pensando que você está falando da psicologia, mas está confuso. Escrita pelo filólogo e filósofo alemão, e pelo filósofo e psicólogo judeu-alemão, ao qual foram caracterizadas como parte da psicologia burguesa. Já o segundo viés denotou sua origem no final do século XIX, concomitantemente à psicologia sociológica. Está um pouco confusa. Você está falando do começo da psicologia? Quando eu quis fazer um parâmetro de quando da psicologia com a filosofia, o que eles têm em comum. Porque era bem dizer isso que estava retratando ali. Entendi. Mas Queria fazer esse parâmetro dos dois juntos. Entendi. Mas eu acho que vai ficar mais confuso do que qualquer outra coisa. E porque... Tu lendo, para mim, eu achei confuso. Uhum. Em conformidade com a Associação Americana de Psicologia, APA, a psicologia pode ser caracterizada de 2 formas. Aqui tu está trazendo um conceito. Aí eu copiei. Não tem problema. Isso aqui tem que ir lá para o começo. Quem sabe você pode, assim, psicologia, o estudo da alma, tarará, segundo o CRP, psicologia é tal, tarará, tarará, tarará. E aí tu vai ter que ler o conceito do CRP e da APA, e aí você vai ver ou em conformidade, porque as duas falam coisas parecidas, ou em complementariedade, porque uma complementa a outra. Tem a Associação Americana de Psicologia, que descreve 2 formas de compreensão ou significação da psicologia. Então, o estudo da mente e do comportamento é agora uma disciplina científica diversificada que compreende vários ramos principais da pesquisa, bem como várias áreas de pesquisa. 2. A suposta coleção de comportamentos, traços, atitudes e assim por diante, que caracterizam o indivíduo ou um grupo. Isso que cabe, tá? Eu vi que tu acabou aqui, e aí tu vai continuar. E eu sei que você ainda vai fazer, mas para ficar com dica, a gente nunca termina com citação direta. Sei que você ainda vai escrever, tá? Mas a gente nunca termina um texto com citação direta. Eu sei, e aí assim, se a fundamentação já foi mais truncadinha, é mais difícil ainda fazer a introdução. A introdução é quando as ideias já estão muito familiarizadas. Mas eu vou ler a introdução, porque eu sei que eu não te expliquei como você deve fazer ela ainda. Mas vou ler a introdução, eu vou ler a metodologia, eu vou te dar uns pitacos. Mas apesar que eu quero ainda que você dê gás para fundamentação, você tem que desenvolver ela. Tens alguma dúvida até aqui? Não. Beleza. Então, vou ler. Estudando a psicologia numa dimensão histórico-social, é possível entender a sua constituição em ciência e entender seus detalhes atuais no interior mesmo das relações desenvolvidas pelos homens.
A mesma coisa, você vai precisar começar a sua introdução com o conceito de psicologia. Quem sabe a parte da psicologia, alma, estudo, você possa colocar inclusive na introdução. Uhum. Aí agora, dicas de português, tá? A gente tem que cuidar muito com o gerúndio. O gerúndio praticamente são pouquíssimas vezes que a gente usa gerúndio. Agora, nunca começa com gerúndio. Andando, caminhando, estudando, comendo, fazendo. Nunca começamos com gerúndio. E tentar ao máximo não usar. Como tu pode quebrar? Tu pode colocar assim, ao estudar a psicologia, assim, mas gerúndio cai fora. Aqui você tá trazendo uma perspectiva da psicologia que é sócio-histórica. Eu entendo que ela é muito importante, mas eu queria que o nosso foco fosse a psicologia. Eu sei que isso tem muito a ver com os artigos que você busca, porque tem artigos que vão apresentar uma perspectiva sócio-histórica e você vai beber deles. Mas se você traz isso no seu primeiro parágrafo, na tua introdução, parece que tu vai construir um texto sobre psicologia sócio-histórica, que não é o nosso. Sim. Quem sabe você possa usar esse pedaço na tua fundamentação em algum momento, mas não como abre alas da tua introdução. Tá. Outro cuidadinho que é português, tá? Vamos lá. É possível entender sua constituição e ciência. E entender, só assim, mas espero que tu não corra muito, só para te pensar comigo, tá? Tá. É possível entender sua constituição e ciência. Aqui você dá a entender que a psicologia pode se constituir em outras coisas que não sejam em ciência. E aí a gente não quer saber da psicologia que não é ciência. Assim, é possível compreender é possível entender a constituição da psicologia como ciência. Pequeno, sabe, só para poder ver essa diferença. E entender seus detalhes atuais no interior, mesmo nas relações. O que é interior? No interior. Entender seus debates atuais no interior mesmo. Poxa, Anda, esse eu até acho que foi uma citação que eu só copiei e colei. Mas não tá mesmo legal. E também você não está dizendo que é uma citação direta, então seria plágio? Ah, não, é letra maiúscula que diz. Não. Ai, meu pai, então eu tô citando tudo errado. Vamos supor que tudo isso aqui que está destacado seja uma citação direta. Tá. Aí o que tu vai ter que fazer? São 3 linhas, então tu vai ter que colocar aspas. Tu vai colocar o autor, ano e página. Aí agora eu sei que é uma citação direta. Agora passou de 3 páginas, aí faz recuo como você já fez. Pode botar eles embaixo. Aí outra coisa, não se usa nunca a palavra homens, mulheres, é uma questão de gênero mesmo. Desenvolvidas pelo sujeito, desenvolvida pelos indivíduos, desenvolvida pelo ser humano. Tu vai ver muito em textos antigos que ainda usa palavras homens, tá? Mas só para você cuidar para não usar mais.
Concebemos como o primeiro ponto a ser levado em conta que a psicologia não é uma criação mágica ou abstrata. Pelo contrário, é uma criação humana e bem concreta, inicialmente enquanto ideias psicológicas inerentes à psicologia. Entendi, tá legal. Vamos lá. Só cuida, porque em TCC de faculdade a gente não usa a primeira pessoa. Então, você não vai usar concebemos, você pode dizer concebe-se, que mata o teu problema, tá? Concebe-se. Concebe-se. Como primeiro ponto, eu mudaria um pouquinho, assim, concebe-se primeiramente, porque primeiro ponto, ou pode ser, concebe-se que a psicologia não é, porque se tu fala primeiro, segundo, aí tu vai ter que falar o segundo, tu vai ter que falar um terceiro. Concebe-se que a psicologia não é uma criação mágica ou abstrata. Aqui é sequência, cabe uma vírgula. Pelo contrário, é uma criação humana e bem completa. Inicialmente, inicialmente ideias psicológicas, inicialmente enquanto ideias psicológicas imersas na filosofia. Quanto à história da psicologia, pode-se dizer, por enquanto, que ela emerge como ciência quando reconhece a instância individual do homem na sociedade e que, por motivos sociais, políticos e econômicos, precisa ser normalizada e padronizada. Vamos lá. Mas você não falou de história. Você disse que ia falar de história e você não está falando de história. Você pode falar enquanto compreensão, mas não é história. Enquanto tu usa por enquanto, parece que ela vai, assim, ó, por enquanto eu vou contigo, Mai. Depois eu não sei. Então, pode falar. Mas ela não é mutável conforme o tempo, ela não vai alterando. Perfeito. É completamente diferente do que você está colocando aqui. O que você queria dizer aqui, Mai? É que, sei lá, como a ciência ela tá sempre se inovando, então por enquanto ela tá nesse padrão, mas eu não posso garantir que daqui a um ano meu estudo seja o mesmo. Vai mudar, porque a ciência muda, vai ter novos estudos e o meu vai ficando para trás quanto à inovação. Eu acho que foi por isso que surgiu por enquanto. Eu entendi, mas olha, quando você traz o por enquanto e depois você fala de ciência, parece que assim, ó, por enquanto tá certo, amanhã eu já não sei mais. E é diferente, você na sua fala você traz certinho. Você fala da mutação, não sei se é bem essa palavra, tá? Mas da transformação, do processo mutatório da ciência, que consequente. Aí fecha. Reconhece a instância individual do sujeito na sociedade. E aí, isso daqui fica truncadinho de novo. Que por motivos sociais, políticos e econômicos necessita ser normalizado e padronizado. O que você quis dizer aqui? Normatizada como ciência, acredito que eu quis falar.
para ser vista mais como ciência. Entendi. Mas parece que você engessou a psicologia. É que eu quis separar dos coaches, eu acho. Que quando eu estava escrevendo surgiu isso. A psicologia ela é uma ciência, então ela precisa ter essa atenção como ciência. Só que as palavras que eu utilizei não foi bem isso. Botei o padronizado e realmente engessou. Porque, e aí, com aquela ideia de antes, parece que você está botando uma psicologia muito fechadinha. Uhum. Assim, ela é ciência, e enquanto ciência a gente não questiona. Uhum. Agora, ela precisa respeitar o que tu colocou lá atrás, o contexto. Então, ela é condizente com os fatores sociais, políticos e econômicos. Ela precisa levar Uhum. essas coisas em consideração. Sim. Mas a tua linha de raciocínio, Mai, tá certa. Por isso que eu queria exatamente que a gente lesse junto, para Uhum. poder ampliar, porque parece que a gente vai construindo, tá ficando tudo tão óbvio, e depois a gente vai vendo que dá para ampliar um pouquinho mais, né? Isso Uhum. a psicologia só ganha espaço em rol das ciências quando se tem reconhecimento da experiência privada, bem como o reconhecimento da experiência da crise dessa subjetividade. Mas eu tô com a sensação, tá? E aí, quando você diz assim, para diferenciar de coach, a sensação que eu tenho é que você está querendo levantar uma bandeira sobre a importância da psicologia e dizendo assim: olha, turma, a psicologia é uma ciência, olha, mas a gente não inventa a roda, Uhum. não se discute. Parece que você está Uhum. querendo defender que ela é uma. Não se discute mais psicologia se é ciência ou não. Ponto. Uhum. Como 1 mais 1 é 2, não está num lugar da gente ter que questionar isso. Acho que você está dando um foco para isso que você não precisa gastar tua saliva, nem teus dedinhos escrevendo sobre isso. Uhum. Está no lugar de inquestionável. Sim. Para Barô, existe uma crescente consciência entre os psicólogos latino-americanos de que, na hora de definir a nossa identidade profissional e o papel que devemos desempenhar em nossa sociedade, é muito mais importante a situação histórica de nossos povos e suas necessidades do que estabelecer um ambiente específico da psicologia como ciência ou como atividade. Percebe-se cada vez com maior clareza que as definições genéricas procedentes de outros lugares trazem uma compreensão de nós mesmos e dos outros, muitas vezes míope diante das realidades que a maioria dos nossos povos enfrenta e são inadequadas para captar a especificidade social e cultural. Ok. Esse último foi. Eu esqueci de tirar, tá bem sem sentido. É bom nem ler. Fica tranquila. Mas esse capítulo, esse parágrafo aqui, ele cai na psicologia social. E aí, como você está vendo muito consciência, padronização, papapá, ele ficou inclusive antagônico com o que você escreveu até agora. Uhum. Porque aí tu colocou, leva em consideração o contexto, e aí, olha como ficou contraditório. Percebe-se cada vez mais maior clareza as definições genéricas procedentes, não é essa parte em cima, é mais importante a situação histórica de nossos povos e suas necessidades do que o ambiente específico da psicologia como ciência ou como atividade. Então, você falou uma coisa e você se contradiz depois. Sim. Então, assim, Mai, tá tudo errado, e você vai jogar tudo fora? Não, eu só vou pedir que você amplie um pouquinho mais o seu pensamento. Que tem coisas para a gente poder deixar um pouquinho mais redondinho. Tá. Querendo correr muito? O quê? Mas querendo correr muito?
Não, eu tô achando que eu não vou conseguir. Eu sou muito burra para essas coisas. A Não. fundamentação para mim vai ser a parte mais difícil, E porque citação para mim, lembra que eu te falei que é muito difícil. O resto eu acho que vai ser de boa, mas eu tô assustada. fica tranquila, porque a gente está fazendo a primeira leitura. Uhum, Então, assim, é, é, é óbvio que a gente vai encontrar um monte de coisas. Você ainda é muito crua com pesquisa. Não é um uhum, problema teu, Mai, é um problema da universidade. Eu boto a uhum. minha mão no fogo que você e todos os teus colegas estão com dificuldade de escrever. Você Na verdade, ninguém dos meus colegas começou ainda, nenhum orientador marcou. Todos estão de cara que tu já fez 2 reuniões comigo. Eles estão, tipo, desesperados que nenhum orientador marcou ainda a reunião. Mas a gente então significa que a gente está na frente dos outros. Aham. É, eles não fizeram nada ainda. E esta dificuldade que você está enfrentando, todos eles vão enfrentar. Pode Uhum. ter certeza disso. Porque isso que a gente está fazendo é quase mais quanto começar a dirigir. Não sei se você já dirige. Aham. Lembra das primeiras vezes que você foi dirigir? Uhum. É uma Eu coisa tenho assim, medo até hoje. mas é uma bruxaria, assim, que parece que É. não faz, aquilo não vai colar nunca, não faz sentido nunca. Uhum. Mas que você vai aos pouquinhos colando. Acho que eu estou trazendo algumas coisas para você que já vai. Opa, né? Eu vou cuidar quando eu vou usar a palavra homem, eu vou cuidar com gerúndio, eu vou começar a cuidar um pouquinho mais da amarração dos textos. Então, Uhum. porque o começo é assim, não vou conseguir, é difícil. Eu sei que o encontro de hoje, eu estou te jogando balde de água fria com o balde na sua cabeça. Junto com o balde, mas ele é a nossa primeira conversa. Tu vai ver que a nossa segunda conversa, nosso segundo encontro, que a gente vai ler também juntas o Uhum. marco teórico, tu vai ver que já vai estar outra coisa. Uhum. E aí, a terceira leitura que vai ter que acontecer, aí eu já leio sozinha, porque aí já vai Uhum. estar outra pegada. Uhum. É um exercício, não tem como, assim, não, ninguém nasce sabendo fazer pesquisa, assim como ninguém sabe ler, nasce sabendo ler, ninguém sabe escrever, ninguém sabe, não sabe, não tem como, Uhum. não faz sentido. Eu fico super tranquila, o caminho é esse. Acho que você já tem algum material, você já tem coisas que você pode usar, né? Quem sabe ali na fundamentação mudar um pouco a ordem, sabe? Uhum. Estruturar Não um mudar. pouquinho mais eles, buscar mais alguns conceitos. Tu vai ver que no final vai dar um caldo legal, assim. E a gente Uhum. tá com tempo bom, sim. Não estamos sobrando tempo, mas a gente tá legal. Aqui Sim. você disse, né, que não. Me fala, né? Medicina, eu já ia te dizer para você não gastar nossas É. páginas falando de medicina. Uhum. Eu vou lá para Pro procedimento. o procedimento. E Mai, tu já apresentou para a disciplina, tu já cumpriu a tua função da introdução. Lá da van? É, Sim, eu tirei 10. é uma outra pegada, né? A pessoa, É porque ela só cobrou, na verdade, como que tá na norma da BNT. Eu acredito que ela nem chegou a ler os parágrafos, porque senão eu não ia ter tirado essa nota. eu acho que ela até dá uma lida, mas acho que assim, é só para ver se não tá falando de amarelinhas. Uhum. Então, tu cumpriu. Então, agora, nossa força-tarefa é a fundamentação. Porque, Não, acabou lá, acabou as semanas de prova também. como eu te disse, Agora é isso. agora a fundamentação, porque depois a introdução já vai ser muito mais fácil. Uhum. A Não, agora eu vou principal focar realmente nisso. é a fundamentação. E a mesma coisa vai ser os procedimentos, tá? Com certeza, porque eu também não te expliquei como eu quero o procedimento, como deveria ser feito. Vai ter Eu muito. até fiz
Xanda, já me justificando como se eu já tivesse meio que feito a pesquisa. Essa pesquisa propõe, já meio que dizendo, porque eu tinha que apresentar para Vanessa, isso. Aí eu botei uma citação, eu até achei que não podia, mas eu acho que pode, porque aí ela não corrigiu. Pode sim. Mas aí eu vou te falando, mas também os procedimentos metodológicos, eu também vou te explicar como é que tem que fazer. Tá. Mas aí vamos ler só porque a gente tem um tempinho, então podemos? Uhum. Tempinho? Tá. Essa pesquisa propõe uma investigação acerca da perspectiva dos psicólogos sobre sua profissão. Eu vou pedir que tu bote Ctrl+C e Ctrl+V do teu objetivo. Tá. O presente estudo consiste em uma pesquisa exploratória de abordagem qualitativa. Ponto. A pesquisa exploratória é definida por Gill, 2008, como um método que elucida, desenvolve e modifica conceitos e ideias, proporcionando uma visão geral acerca do tema. Para pensar, lembra que o gerúndio a gente tenta fazer ao máximo possível? Não. Ao proporcionar uma visão geral acerca da temática. Fulano e Beltrano definem a abordagem qualitativa como um método que possibilita explicar os porquês dos acontecimentos, e seu valor torna-se evidente nos estudos de questões, nos estudos que buscam aprofundar em crenças, comportamentos e sentimentos. Você não copiou igual aqueles que eu te mandei, né? Copiou a qual? Dos TCCs que eu te mandei, você não copiou exatamente igual, né? Ctrl+C. Não, eu mudei palavras, mas foi quase igual. Não pode. Eu estou reconhecendo que o texto está muito parecido. Fica plágio, por mais que seja de um outro TCC. Tu pode usar os autores, mas tu não pode mudar Eu peguei a referência dos TCCs dela, no caso. Eu fui nas referências citar, porque eu tinha que explicar o que era pesquisa exploratória. Não tem problema, tu só não pode pegar, por exemplo, o parágrafo todo da aluna, trocar palavras e usar no teu. Não foi isso que você fez? Não, eu fui nas referências, eu vi que ela citou esses dois moços, e eu fui lá na referência e entrei no artigo Ah, tá, e não. vi, Perfeito. existe. No Gil também, fui para pesquisar a pesquisa exploratória. Não pode ser sim. Os porquês dos acontecimentos e seu valor torna-se evidente nos estudos que buscam aprofundar em crenças, comportamentos e sentimentos, ou em outras definições subjetivas e difíceis de ser quantificada. Ótimo, primeiro parágrafo. A população desse estudo é composta, ela tem que ser toda no futuro, porque é uma pesquisa É que isso que ela vai desenvolver. E serão 12. Deus. Uhum. Não, 6 foi porque a Van sugeriu 6, porque ela disse que 12 ia ficar muito grande a minha pesquisa e que provavelmente tu iria pedir para eu mudar isso, porque ela disse que eu ia ter que escrever todas as respostas e toda a pergunta e as respostas, eu ia escrever muito. Ela disse que meu TCC ia ficar enorme. Ela sugeriu para 6, que é o número que tu costuma pedir para as tuas alunas. Não. Eu entendo o que ela está falando. O que a gente pode fazer é tentar o correto, o que se usa, e tem um artigo que a gente tenta ao máximo usar ele, que é um artigo norte-americano que fala que o quantitativo 12 para pesquisa qualitativa permite que a gente encontre a saturação teórica. Uhum. Então, seria um número assertivo. 6 eu ainda acho que é muito pouco, mas a gente pode conversar sobre isso mais pertinho. Tá. A coleta de dados acontecerá por meio de uma entrevista semi-estruturada presencial. Será? Não, acho que não, só presencial. Tem Eu, que ser online também. eu colocaria só online. É?
E se eu fizer alguma presencial? Eu acho que não seria um problema, mas eu faria ela com toda online e tentaria fazer só online. Porque mais Tá. assim, na hora, tu vai estar com a corda no pescoço, correria, Uhum. prazo, aí o psicólogo desmarca, não desmarca. Às vezes no online já é difícil de conseguir, Uhum. presencial vai ser pior ainda. Uhum. Com encontros de duração com duração de aproximadamente 1 hora. O pesquisador adentrar em questões levantadas durante a entrevista, permitindo, ao permitir, gerar um conteúdo mais rico para análise de dados. Os critérios de inclusão foram ser psicólogo, atuar na área há pelo menos. Acho que poderia ser tá? Para facilitar Tá. a vida. E aí, Xanda, eu tive muita dificuldade na hora de fazer os critérios. Falei assim, tá, ser psicólogo e atuar na área. Será que eu preciso ser mais alguma coisa? Acho que não, né? Então, Eu tentei pensar em algo para deixar ele mais bonitinho, mas não tem mais o que eu pedir. não necessariamente. Depois a gente pode até pensar. A gente vai ter que colocar muito mais coisas, tá? Mas aí isso a gente pode colocar depois. A gente vai seguir a resolução 466, que é depois eu chamo de 2020 ou 2018, que é a resolução para pesquisas online, Hum, tá? Porque a 510 é para pesquisa presencial. é. Aí o que tu vai colocar mais? Que a gente vai submeter a pesquisa no CONEP, tu vai colocar, a gente não falou sobre o termo de consentimento livre esclarecido, o termo consentimento precisa ter suas peculiaridades, porque ele vai ser lido, a Uhum, pessoa não vai assinar o termo de, ela vai autorizar, a gente pode fazer pelo Google Doc, então que a pessoa uhum, vai lá e clica que concorda em participar, para não uhum, precisar fazer assinatura, já que vai ser online. Então, uhum, todos esses cuidadinhos a gente vai ter que colocar. Também se coloca, por exemplo, assim, em casos de possíveis desconfortos, o que você vai fazer com aquele entrevistado? Então, tem uma. uhum, Porque se a gente. A metodologia, se a gente não deixa bem redondinha, não passa no CEP. Não uhum. passar no CEP é um enorme problema, que é bem comum. Às vezes tu vai tentar 1, 2, 3, já vi aluno tentar 4 vezes para depois ser aprovado. Mas a gente perde muito tempo nesse processo. Uhum. Aí eu pensei que ninguém não passava. Não, a maioria não passa de primeira. A grande maioria não passa de primeira. Ai, que dá, Deus o livre. Que não é um problema, mas só, assim, o único problema é tempo. Uhum. E a gente não tem. Mas assim, Mai, falando para ti, sendo muito sincera, assim, se o Conep travar muito, a gente começa as entrevistas. Tu não conta isso para ninguém, eu tô falando. Não. Mas bem porque assim, a gente sabe que eu seguro a ética. A gente não vai fazer, Uhum, porque o que é a função do Conep? Que a gente não faça uma merda antiética. Essa é a uhum, função. A gente não vai fazer isso, né? Porque, em termos gerais, você só pode fazer entrevista depois da aprovação do CONEP. uhum. Mas Entendi. que, assim, que na verdade, quando ele foi criado principalmente para pesquisas médicas, com questões experimentais, medicação, vacina, que é muito compreensível, Sim. mas é uma outra pegada. Mas mesmo assim, a Uhum, gente vai tentar deixar o máximo possível redondinho. Geralmente, Maia, eu não tenho problema com procedimentos metodológicos. A CONEP sempre aprova os meus procedimentos metodológicos. O que uhum, às vezes barra são os objetivos, porque o objetivo é uma coisa tão interpretativa uhum.
Eu tenho, assim, algumas vezes barra com alguém da banca que, no fundo, eu tiro o objetivo, depois a gente coloca de novo, só para passar. Deu, passou, Uhum. deu, acabou, porque às vezes fica travando uma coisa que é uma coisa de interpretação, né? Uhum. Mas eu acho que tu tens um bom começo e é isso, baixar a cabeça, meter a cara. Tu já tem algum material, tu já tem leitura, sentar e começar a produzir de novo. Tá, aí qual é a próxima data, Xanda, para me organizar? O que você acha? O que você gostaria? Eu tenho que entregar o relatório da Duda até semana que vem. Eu também quase nem comecei, só fiz uma parte. E é quase igual um TCC, na verdade, eu acho que mais dificultoso, muita página. Poderia ser no dia 20, então? Pode. Até tô achando muito apertado para ti. Sim. Dia Vamos, 27? isso. Vamos deixar dia 27. Uhum. E aí tu tenta, assim, por mais que assim, ó, não tá perfeito, não tá pronto, mas tenta Uhum. deixar o máximo para a gente passar a régua, por mais que assim, ó, porque a gente ganha um tempinho quando a gente mandar para o CONEP, porque o marco teórico, eu tenho até dúvida se eles leem. Se eles leem, eles passam o olho. Uhum. Então, qualquer coisa, a gente deixa ele mais ou menos, vai para a introdução e para o método. E aí, Tá. quando a gente manda para o CONEP, a gente ganha um tempinho para voltar para o método, se for, para voltar para a fundamentação teórica, se for o caso. Uhum. Mas aí eu vou pedir que no dia 27 tu tente deixar só a fundamentação teórica, mas tenta Só deixar focar na fundamentação, só né? a fundamentação. Se Tá. tu conseguir rabiscar, mas as outras, beleza. Mas o teu foco Uhum. é a fundamentação. E aí, no dia 27, vamos tentar ler a fundamentação. E aí, eu já te explico como se faz a introdução e o método. Tá. Qual é o horário daí, Xanda? Vamos fazer esse horário de novo, das 13 horas. Pode ser. Consegue deixar 2 horinhas, dá umas 3 horas da tarde, no dia 27. Pode? Uhum. Consigo. Tu não trabalha hoje, Mai? Tô no trabalho. Ah, tá. Eles liberam assim? Uhum. É porque eu também faço estágio na quarta. E aí eu também tenho horas a ver. Ah, então tá Então, mais tranquilo. é bem tranquilo. Beleza. Então, deixamos dia 27 às 13 horas. Tá. Ah, Maia, eu vou pegar a gravação e te mandar, e aí eu mando esse arquivo também. Tá. Mas estamos no caminho, não Uhum. desanima. Vamos à Não. luta. Vamos. Então tá, muito obrigada, Xanda. Imagina, um bom final de semana para você. Pra ti também. Ou e até mais. Tchau, até mais. Tchau.